Você já pensou na sua história? Já pensou no que você fez até aqui? Quem você influenciou até aqui? O que você conquistou até aqui? O que você colheu até aqui? E o que você não colheu até aqui? O que você perdeu? O que te entristeceu? O que através da sua vida fez com que outras pessoas se entristecessem? Quem sabe até o que você fez que prejudicou a vida? E não muito longe, às vezes um filho, uma filha, às vezes tem um distúrbio por causa do nosso jeitão que não foi tão bom assim. Pensando na sua história, e se fosse para você reescrever a sua história? Que capítulo você queria reescrever? Ah, pastor, eu não queria ter casado com aquela pessoa. Pastor, eu não devia ter escutado meu pai, devia ter escutado minha mãe, queria fazer outra coisa, queria desenvolver uma arte, tocar um instrumento, trabalhar em uma outra profissão, me fizeram estudar isso, ou eu não tive oportunidade de estudar porque a vida era difícil. Fosse para você reescrever a sua história, que capítulo você queria reescrever da sua história? A maioria de nós aqui tem páginas da história que a gente não quer ver publicada, que a gente não quer contar. A maioria de nós aqui tem coisas que a gente gostaria que fosse diferente. E a boa notícia, aquilo que está no cristianismo que nos faz tão bem e que nos reanima é que Deus é o Deus dos novos começos. Cada personagem da Bíblia Sagrada, irmãos, experimentou um novo começo. Um começo, às vezes, no meio do vazio. Sem nenhum tipo de sinalização ou de pista de como seria. Imagine você, que o Abraão está lá num dia, do nada, Deus fala para ele assim, ó, vem cá, sai da sua tenda, olha para o céu. Então, assim vai ser com você. Antes disso ainda, Abraão está lá na sua terra. O seu pai, um próspero fabricante de esculturas, está lá no meio daquele povo e do nada a voz de Deus falou, ó, sai da sua terra e da sua parentela, recomeça tudo do zero. Sem contar com o dinheiro de ninguém, sem contar com a influência de ninguém, sem contar com... Deus é o Deus dos recomeços. É assim com Jacó, é assim com Isaac, foi assim com Moisés, com toda a pompa e circunstância que tinha nos palácios de Faraó, de repente vai para o meio do deserto cuidar de ovelha. Novos começos, novas histórias, novas possibilidades de realizações, e se estou falando até aqui de novos começos antes de Jesus, depois de Jesus esse recomeço é mais verdadeiro ainda. Se a gente for pensar em Pedro com a sua indústria de pesca, e Jesus falando para ele, ó, parou por aqui, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Um novo começo, Mateus, na coletoria de impostos, sentado com a caixa de dinheiro no colo, só recebendo os impostos. Em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus passa e fala, vem, me segue. Ele põe a caixa de dinheiro de lado e sai andando e vai atrás de Jesus. Um novo começo. Sem nenhum sinal, sem nenhuma expectativa, o apóstolo Paulo, um homem bravo, sério, zeloso das coisas de Deus, e de repente descobre que aquilo que ele defendia com unhas e dentes, ele tem que largar e começar tudo de novo do zero. Deus, irmãos, é Deus dos novos começos. Se você precisa recomeçar, você está no lugar certo, está diante do Deus certo, está vivendo o momento certo, porque Ele nos traz para novos começos, novas histórias, transformações.
renovações, mudanças, guinadas na vida de tal maneira que a gente nem imagina. O nosso texto está em Gálatas, capítulo número 1. Você que já está com a Bíblia aberta, nossa leitura começa no versículo número 14. Quando Paulo vem contando a sua história, e vem dizendo assim, em Gálatas 1:14. Eu superava muitos judeus da minha geração. Eu era extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho Jesus a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, eu não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Antes, em vez disso, eu fui para a Arábia. Passei um tempo lá. Depois voltei para Damasco, onde eu caí do cavalo, tive um encontro com Jesus, no caminho que eu estava indo. Então, passados 3 anos em Damasco, aí sim que eu fui para Jerusalém, para conhecer Pedro. E com Pedro, fiquei ali durante 15 dias. Naquela estadia, o único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, o irmão do Senhor. Eu afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia, às igrejas em Cristo que estão na Judéia. Ainda elas não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas aquilo que as pessoas diziam. Aquele que perseguia a cada um de nós, agora ele está anunciando a mesma fé que a gente tem. Ele está anunciando a fé que ele tentava destruir. E quando eles falavam isso de mim, disse Paulo, de que a minha vida mudou, que antes eu perseguia e agora eu estou anunciando essa fé que eu perseguia, eles louvavam a Deus por minha causa. Percebem na leitura, irmãos? Gálatas capítulo 1, do 14 até o 24, traz para nós então este panorama tão bonito e tão completo de um homem que vinha numa direção e que caiu do cavalo, literalmente, e que teve que se refazer, teve que se redescobrir, reinventar, para usar a palavra da moda, se reinventar. E nessa reinvenção, tanta coisa boa aconteceu. As pessoas para quem ele fazia mal, agora ele fazia bem. As pessoas que tinham medo, agora tratavam a ele como irmão. As pessoas que torciam o nariz, não vou dizer que xingavam a ele, porque eram crentes, mas de alguma maneira ficavam nervosos com ele, agora glorificam a Deus pela vida dele. Aquele que nos perseguia, agora canta os hinos com a gente. Aquele que nos perseguia, agora vem para a escola bíblica dominical com a gente. Aquele que nos perseguia, que falava das loucuras que são abandonar o Deus de Israel, agora percebe que o Deus de Israel veio através de Cristo Jesus para salvar toda a humanidade. Aquele que nos perseguia, agora é um conosco. E essa história do perseguidor virar perseguido, de quem tinha uma personalidade firme, dura e até violenta, se transformar em alguém doce, amoroso. Essa realidade de um homem, que você conhece a história, na estrada de Damasco, cai do cavalo, e tem um encontro com Jesus, e ouve a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue?
é a história de alguém que, através de um choque, viu a sua história mudar. Será que você vai ter que cair do cavalo para a sua história mudar? Eu não digo literalmente, né, irmãos? Poucos de nós aqui andam a cavalo. Eu mesmo nunca andei a cavalo. Mas eu digo no sentido figurado. Será que você tem que quebrar a cara? Será que você tem que tomar um choque para começar uma nova história? Será que a vida já não está derrubando você do cavalo e falando assim: rapaz, muda de história, vira o disco, como dizia antigamente, quando ainda existiam discos, né? Muda de história. E aí, se você está passando em alguma situação da vida, ou já passou, e está dizendo assim: ah, pastor, seria tão bom se agora fosse tudo diferente, seria tão bom se eu pudesse viver uma nova história. Você encontra nesse texto caminhos, 7 passos, e o último é o mais importante de todos eles, 7 passos que nós vamos dar juntos aqui, para você escrever uma nova história. Se você precisa escrever uma nova história, por favor, preste o total da sua atenção, porque é este caminho que, se você levar a sério e abraçar, Jesus quer segurar você pela mão e fazer o percurso dessa nova história contigo. Eu preciso então que você perceba que o apóstolo está contando a história dele. Ele tem um problema com o povo da Galácia. O povo da Galácia começou a misturar as coisas, começou bem, mas depois queria voltar para a religião antiga, aí ficou com um pé lá, outro pé cá. O povo da Galácia estava meio confuso, escutou algumas fofocas, levou um pouco em consideração a possibilidade do Paulo não ser apóstolo coisa nenhuma. Então, neste caso, o apóstolo tem que vir recontando a história. É claro que quem se justifica está errado. Claro que a verdade é autoevidente, a gente não precisa ficar dando desculpa. Mas de vez em quando, nós precisamos contar a nossa história. De vez em quando, nós precisamos, inclusive, contar a nossa história para nós mesmos. Às vezes, vai faltar fé para você. Às vezes, a dúvida vai bater a porta do seu coração. E a primeira medida que você precisa tomar para se proteger é recontar a sua história. Que nem no hino, sabe? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Tem que recontar a sua história para você mesmo. Nesse caso, ele está recontando a história para os irmãos da Galácia, e recontando e com riqueza de detalhes, apresentando para eles como foi este processo de sair de uma história e começar uma nova história. Como foi esse processo de ser uma pessoa vazia, desesperada, querendo achar culpa nos outros, querendo se ocupar de fazer mal, se alimentando de ser do contra, porque era assim que ele era, se alimentando de defender alguma coisa que para ele era mais importante achar quem estava falando errado do que glorificar o certo. Para ele era mais importante dar um castigo para quem não era igual a ele do que dar o exemplo de como era bom ser ele. Isso é muito importante para nós hoje, irmãos, muito importante, nesses dias em que a igreja evangélica pode virar uma igreja de perseguidores. A igreja católica teve esse período na história, você estudou a Idade Média, você estudou as cruzadas, você estudou a Contra-Reforma, você conhece a noite de São Bartolomeu, já ouviu todas essas questões, os cruzados, sabe como as mulheres eram queimadas, chamadas de bruxas. Você sabe disso, eu não preciso entrar nesses detalhes com você, de uma igreja que foi baseada em perseguir os outros, e não de falar como é bom servir ao Senhor, de mostrar o amor do Senhor. E se isso já aconteceu lá atrás, isso no fundamentalismo pode voltar hoje, de uma igreja que quer perseguir os outros e não quer falar como Jesus é maravilhoso.
que quer ver quem está errado, mas não quer abraçar quem está necessitando. Nós não podemos cair nessa armadilha. Basta-nos falar que Jesus Cristo é o Senhor, louvar ao Senhor de plenos pulmões, estar com o povo do Senhor, dar exemplo, ser imitador de Cristo, que o que é errado aparece naturalmente. Mais do que isso, de que quem está do lado de fora fala assim, eu quero ser igual a eles. Porque hoje, muita gente não quer ser igual aos crentes. Muitos pastores que gritam e se metem em assuntos que não são os deles, estão afastando as pessoas de Jesus. Paulo está reescrevendo a história. E nesse ato de reescrever a história, ele ensina eu e você que queremos começar uma nova história. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, particularmente, quero começar uma nova história. Eu sempre quero começar novas histórias, irmãos. Não estou morto. Quero começar uma nova história. E se você quer vir comigo, venha então. Porque, em primeiro lugar, para começar uma nova história, é fundamental romper com a história antiga. É fundamental, e ele deixa claro isso com todas as letras, no versículo número 14, já de cara, que tem um momento da história que a gente pode até estar na crista da onda, as coisas podem estar até dando certo, a gente pode até estar sendo elogiado, pode até ter sido gostoso, mas ficou para trás, acabou. O mundo das redes sociais, ele cria uma armadilha que pode levar você para velhas histórias. Sabe velhas histórias? Você viveu uma história, hoje você está num outro momento, mas só por curiosidade você vai querer ver aquela velha história como é que está. Vocês estão me entendendo ou está muito em código? A Bíblia conta a história de Ló, sobrinho de Abraão, que escolheu ir para a cidade de Sodoma, campinas verdejantes, um lugar bom para criar família. E Abraão foi para o outro lado e tocou a vida. Mas naquela região de Sodoma e suas adjacências, Gomorra, tinha ali o pecado incrustado de tal maneira que os pecados subiram à narina de Deus e Deus falou, não tem jeito, destruirei aquela cidade. Você conhece? Abraão, intercessor, faz as orações, pedindo a Deus que tenha misericórdia, faz uma negociação que começa com 50 justos, vai negociando com Deus, e se tiver 40 o Senhor não destrói, e se tiver 30 o Senhor não destrói, e Deus fala, rapaz, não tem jeito. Então, Abraão vê que não dá para tirar um braço de ferro com Deus, e fala assim, tira pelo menos o meu primo dali. E Deus fala, beleza, vou mandar um anjo lá. E quando o anjo os anjos vão a Sodoma e entram na casa de Abraão e os cidadãos ali, os vizinhos, o pessoal do condomínio do Ló, vê aqueles rapazes chegando, aqueles anjos em forma de homens, eles ficam apaixonados e eles falam, não, nós precisamos violentar esses anjos aí. E o Ló fala, de jeito nenhum, estão na minha casa, são minha responsabilidade. Mas eu preciso encurtar a história para você, para dizer que quando o Ló segue os anjos e sai da cidade com sua família, a mulher de Ló sai junto. Mas por algum motivo que a gente não sabe muito bem, e nem precisamos saber a riqueza dos detalhes, o que a gente precisa é da essência da história. A essência da história é que quando ela está saindo da cidade, ela olha para trás. E a instrução de Deus era, não olhe para trás. Não olhe para trás. Você entende o sentido dessa história que fez com que aquela mulher morresse? Com que aquela mulher virasse uma estátua de sal, ficasse?
olhou para trás, não rompeu com a velha história. Deixa eu te dar uma dica de todo o coração. Se você foi demitido da empresa, acabou. Bate a poeira dos seus pés. Em nome de Jesus, não fica falando assim, quando eu trabalhava lá que eu era feliz, lá eu tinha plano de saúde, lá eu tinha tal coisa, a comida do refeitório era tão gostosa. Não faça isso. Não faça isso, liberte o seu coração. Vá para o novo de Jesus. Creia que Deus está na frente da sua história. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Rompa com suas velhas histórias. Sabe por quê? Porque essas coisas do nosso mundo físico, elas refletem no nosso mundo espiritual. E em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E se você não vigiar, como a história do povo de Israel é a nossa história, e o povo de Israel, quando saiu do Egito, poucas semanas, estavam brigando com Moisés e falando, Moisés, aqui não tem comida, você tirou a gente para morrer daqui, a gente estava lá no Egito, tinha pepino, tinha melão, tinha alho. É um povo que está indo para a terra prometida, mas está olhando o local onde era escravo. E você que está a caminho da terra prometida, não pode olhar da onde você saiu, nem por brincadeira. Só olhe se for para contar para outra pessoa que você está melhor e para ajudar a tirar outra pessoa. Só cite essa história se for para glorificar o nome do Senhor e para mostrar o poder de Deus. Não conte. Não vive a história do passado, os namorados, as namoradas que você teve, os empregos, seja o que for. Para viver uma nova história, em primeiro lugar, é preciso romper com a velha história. Porque essa é a essência do cristianismo. Jesus falou assim, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno da vida eterna. Abraçou Jesus, vai, sem olhar para trás, seguindo o seu caminho, persistindo. Para trás não volta não. Segundo lugar, para começar uma nova história, a gente precisa se alinhar com a história de Deus. Sim, porque para viver uma outra história, e é interessante, eu tenho um amigo psicanalista, ele conta isso, mas como pastor eu já observei isso também, eu não tenho o olho tão treinado quanto o dele, mas já observei isso também. Gente que tem problema com a mãe, e quando vai casar, casa com a mulher igual a mãe. Gente que teve problema com o ex-marido, e vai casar, e casa com um cara igualzinho. Deus me livre, hein, irmãos? Pode falar cruz credo? Pode falar cruz credo? Cruz credo. Cruz credo. Como a gente é doido, né, irmãos? Como o ser humano é doido, não é doido? É doido. Porque queria se livrar, e quando se livra, parece... Eu tinha casos em São Paulo de gente que saía de uma pessoa com vício e pegava outra pessoa com o mesmo vício. Parece que tinha uma carência na alma de ser salvadora da pátria, sabe? Eu sei que a frase é manjada, é batida, mas ela sempre cabe. Se você fizer as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Não se iluda. Já disse Isaac Newton, loucura é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Eu vou colocar o leite no fogo, vou acender, quando ferver o leite vai para baixo, não vai derramar. Você pôs na mesma chaleira, na mesma boca do fogo, na mesma leiteira, né?
na mesma boca do fogo, vai derramar. Como é que você vai fazer a mesma coisa e vai esperar um resultado diferente? Nós não estamos falando de leite aqui, né, irmãos? Nós estamos falando da vida. Da vida. É isso que o chamado de Jesus traz para nós. Traz para nós uma nova vida. Por isso que ele falou para o professor Nicodemos: você precisa nascer de novo. Precisa de uma nova modalidade de vida, uma nova qualidade. Então, com todo respeito, não é maldição de pastor. É apenas a verdade da vida. Se você fizer as mesmas coisas, vai dar errado de novo. Faça certo com Jesus. Faça o caminho certo. Comece diferente. Alinhe a sua história com a história de Deus. Porque a fala do Paulo foi que ele, a partir daquele momento que ele encontrou com Jesus, na estrada de Damasco, tudo ficou iluminado. Ele que já era zeloso por Deus, porque às vezes a gente está fazendo a coisa certa, no lugar errado. Aquele homem, ele era religioso, aquele homem amava a Deus acima de todas as coisas. Aquele homem gostava das coisas certas, mas a prática dele resultou na morte de Estevão. Resultou na morte de um monte de crente, que ele só ficou assistindo, poderia dar uma palavra como autoridade do Sinédrio que era, dar uma palavra: para com isso, vamos até aqui. Mas não, foi testemunha e resultou em morte. Ele estava fazendo a coisa certa, no lugar errado. Fazendo a coisa certa, da forma errada. Fazendo a coisa certa sem Deus. Tem muita gente que faz as coisas certas sem Deus. Tem muita gente caridosa. Muita gente que faz bondade. Muita gente generosa, que ajuda, que socorre, que fortalece uma instituição. Mas acredite, o vazio vai continuar em você, se isso não for conduzido e dirigido por Deus. Por isso você tem que alinhar a sua história com aquilo que Deus tem para a sua história. E Ele diz: Deus me chamou pela sua graça. E agora eu entendi que não é pelo meu sacrifício, que não é por guardar o sábado, por não comer carne de porco, não é pelos regimes do judaísmo que eu vou agradar a Deus e Deus vai ficar me devendo uma salvação. Não é daqui para lá, não, é de Deus para mim. A sua graça me alcançou e agora eu não estou mais frustrado, eu não estou mais buscando alguma coisa para tapar o buraco da minha alma. Agora eu estou vivendo tranquilo, numa boa, faço minhas tendas, faço minha viagem, entro na sinagoga, falo do amor de Jesus. Agora eu não estou mais sob pressão. Agora eu estou tranquilo. Paulo, vão te matar, fica tranquilo, a minha história está na mão de Deus. Tem uma corda aí? Um dia ele estava em cima do muro, irmãos, e os perseguidores dele amarraram uma corda num cesto, num jacá. Sabe o que é um jacá? A gente até fala errado, né? A gente fala: ele enfiou o pé na jaca. Já ouviu essa expressão? Já ouviu, Elzinha? Enfiou o pé na jaca? Mas não é o pé na jaca, é o pé no jacá. Que o cara tinha a cesta no burriquinho, lá no cavalo, seja o que for, tinha os jacá de cada lado. Aí ele estava muito bêbado, ia montar no cavalo, em vez de montar no cavalo, montava no jacá, caía, enfiou o pé no jacá. Então, é isso, é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre essa realidade de que Paulo um dia foi perseguido, quiseram matar ele. Ele entrou no jacá, desceram ele pela corda, e tranquilo, estou tranquilo, porque a minha história está alinhada com Deus, e eu não tenho medo de nada. Não tenho medo da morte, não tenho medo de ninguém. Tranquilo, ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo. A sua história está alinhada com a história de Deus? Está alinhada com aquilo que Deus quer para você? É só nesse alinhamento que você vai ter paz para a vida e paz para a morte. Em terceiro lugar, a fala do apóstolo traz para nós
a necessidade de ter uma conversa consigo mesmo. Para começar uma nova história, muito mais do que ir buscar, agora tem, né, guru, consultor, conselheiro, seja lá que nome você queira dar. O apóstolo fala uma coisa muito interessante, irmãos, ele organiza a história. Ele fala assim, antes de ir falar com outras pessoas, eu saí de cena, subi para outra localidade. O versículo número 17, mostra que ele foi para a Arábia, não tinha nem crente na Arábia, foi lá para a terra do Saddam Hussein, sei lá se é a terra do Saddam Hussein, foi lá para a Arábia, falei, que negócio doido é esse que aconteceu, eu perseguia Jesus, Jesus me apareceu, eu queria matar, e agora Jesus diz que quer me dar vida. Ele foi para lá, e lá ele começou a reler a história, e lá ele começou a orar, e lá ele começou a entender aquilo que tinha sido pregado para ele no dia, em Atos 9, quando ele recebe uma oração que restaura a vista dele. Ele começa a organizar as ideias. Para você começar uma nova história, você precisa dar um break, entrar no silêncio do seu quarto e falar com seu pai que está em secreto. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Quem é o Senhor, Jesus? Quer dizer que isso que eu passei até aqui foi para chegar nessa situação? Em primeiro lugar, irmãos, você precisa conhecer a sua história, recontar a sua história, reler a sua história, ter este conhece-te a ti mesmo, este conhecimento de você agora com Deus, para depois ir falar com outras pessoas. É incrível como tem gente procurando gente para resolver os seus problemas, mas ninguém sabe. Ninguém sabe por que você passou por aquela cirurgia, ninguém sabe por que aquela pessoa tão querida sua morreu, ninguém sabe o que você sentiu. Quem sabe é você. Até chegar no ponto de você poder dizer assim, então agora eu entendi. Aí quando você entende, aí você volta para a vida. Volta para a vida, faz os contatos corretos. Quando você entende, você se reorganiza. Sabe o Zaqueu, que estava jantando com Jesus, aí ele entendeu, aí a coisa organizou. É a partir deste ponto, é a partir desta situação, que aí você fortalece. E você, para escrever uma nova história, começa a andar com gente que tem a ver com essa história. Porque não adianta nada você querer escrever uma nova história e andar com gente da velha história. Não tem sentido, né? É igual a pessoa que foi viciada voltar para o bar onde ela comprava droga. Não tem sentido nenhum. Depois que você entender, aí você começa a andar com gente melhor, conversar, aprender, fortalecer, porque não dá para perder tempo com quem não tem nada a ver com o assunto. Por isso que a Bíblia fala tanto, irmãos, que os discípulos estavam reunidos, estavam no cenáculo, estavam orando, estavam cantando, saíam de 2 em 2, ficaram com medo, se reuniram naquela casa, trancaram as portas. Jesus falou, Pai seja convosco, eles estavam ali juntos. Por isso, deixe-me falar uma coisa para você, que você precisa entender. Por isso que a igreja local é importante. Por isso que amizades espirituais são importantes. Por isso que você ser batizado, fazer parte de uma igreja é fundamental para a sua vida. Porque a igreja não salva, mas a igreja é para os salvos. Para os salvos ter gente, ter troca, ter aprendizado, ter conhecimento. Eu fui para a Arábia, fiquei lá, concentrado. Uns dizem 11, outros dizem 14 anos. Ficou lá, o Paulo não saiu pregando não, irmãos. Foi lá. E não tem nenhum registro
histórico ou fora da Bíblia que o Paulo fez alguma coisa na Arábia. Era um tempo dele com Deus. E aí ele volta. E quando ele volta, ele resolve umas coisas aonde ele deixou pendências, e aí ele vai para Jerusalém. E aí em Jerusalém ele encontra com Pedro, e passa 15 dias com Pedro. Conversa. Depois ele encontra Tiago, o irmão do Senhor Jesus. João capítulo 7, versículo 5, diz que o irmão de Jesus não cria nele. Mas 1 Coríntios capítulo 15 diz que depois que Jesus ressuscitou, os irmãos dele começaram a crer nele. Imagina, hein? Os irmãos de Jesus, que desperdício. Brigando com Jesus. Coisa de irmão mesmo, né? Quem tem irmão sabe, né? Depois eles falam assim, puxa, a gente podia estar com Jesus e a gente só deu problema, só brigou com ele. O Tiago era esse irmão. O Tiago, o apóstolo, foi morto, Atos capítulo 15, se a memória não me trai, foi morto à espada, mas esse Tiago, irmão de Jesus, estava lá. Paulo conversa com Pedro, aprende a doutrina, aprende os milagres, aprende por onde Jesus passou. Paulo conversa com Tiago. Sabe como é que ele era em casa, sabe como ele era na vida, sabe como ele era como homem e como Deus. O que isso tem a ver com a minha história e com a sua história? A velha frase que eu sempre digo para você: ande com gente melhor, ande com gente que se aproxima de Deus, que te aproxima de Deus. Os meninos lá, os adolescentes, os jovens, as meninas que vão começar a namorar, não se envolva com alguém que não te aproxima de Deus. Ande com pessoas que te aproximam de Deus. Que depois que você resolveu as coisas no seu coração, aí você pode aprender mais e se aprofundar. Nessa nossa caminhada, em quinto lugar, ele faz algo que deixa as pessoas boquiabertas, deixa as pessoas perplexas. Ele que antes era um perseguidor, agora na nova história é um propagador, é um defensor. Antes quem era do contra, agora está fortalecendo e incentivando. Antes quem era do mal, agora é do bem, e tem coragem de ser do bem. E deixa claro, não é um agente secreto. Ele tem coragem de viver essa nova história. Algumas pessoas vão criticar você quando você for viver uma nova história. Algumas pessoas vão falar de você. Tudo que fez agora está na igreja. Não dê ouvidos. Sabe por quê? Porque você está aprendendo nessa noite que Jesus disse: as coisas velhas ficam para trás. Levanta a sua cabeça e diz assim: as coisas velhas ficaram para trás. Agora eu sou de Cristo, tudo se fez novo. Se você entregou sua vida a Jesus, você pode dizer isso com toda segurança, com toda convicção. Agora tudo se fez novo. E aí, tenha coragem de viver essa nova história. Não fica como agente duplo, não. Não fica achando, não, porque o diabo é acusador, vai te acusar mesmo. Não dá ouvido para ele, não. Agora eu vou falar que nem crente, agora eu vou ter meus horários de crente, agora eu vou usar roupa de crente, agora eu vou ser diferente. Vou viver uma nova história, porque agora Jesus está dirigindo a minha história. Agora é diferente, agora é outra história. Tenha coragem. Imagina para aquele homem que perseguia. Quantas vezes será que o apóstolo Paulo ouviu a frase assim: quem é você para falar de Jesus? Quantas vezes será que ele ouviu? Quantas vezes? Mas ele começou uma nova história, irmãos. Quando a gente começa uma nova história com Jesus, se você teve uma dificuldade moral, teve uma dificuldade com relação à honestidade, você pode falar agora com Jesus de honestidade. Teve uma dificuldade, foi violento, agrediu alguém,
Quem é você para falar de paz? Agora eu posso falar de paz, porque Jesus está reinando na minha vida. Teve uma dificuldade num casamento, se divorciou. Você pode dar palestra para casais. Quem é você para falar de casamento? Agora é uma nova história. Com a nova história. Tenha coragem. Não deixe o diabo te acusar, não. Viva a sua nova história. Em sexto lugar, a gente vê lá no último versículo. Que no fundo, nem tem a ver com a história da gente. Tem a ver com o nome do Senhor ser glorificado. E eu vou dar uma dica para você, já que a gente começou essa nossa conversa aqui, com eu dizendo para você que eu gosto de novas histórias e que eu quero incentivar você a viver uma nova história também. Que tal a gente orar por uma nova história? Pastor, como é que eu oro por uma nova história? A dica está ali na tela para você. Faz uma oração assim: Deus, me ajuda a viver uma história que glorifica o nome do Senhor. Não é, irmãos, sobre ser rico. Não é sobre ser famoso. Não é sobre ter sucesso. Sempre será sobre glorificar o nome do Senhor. Sobre as pessoas olharem para você e louvar a Deus. Sempre será sobre glorificar o nome do Senhor. Engraçado, né? A gente estava louvando a Deus, e a primeira música que nós cantamos foi da IBAB, Igreja Batista da Água Branca. A Igreja Batista da Água Branca fez uma campanha de Natal, seu pastor fez uma campanha de Natal, juntou a oferta dos irmãos, e eles têm 10 entidades que a igreja, os advogados da igreja, uma comissão da igreja, fez auditoria em 10 entidades, seja espírita, não importa, 10 pessoas sérias que cuidam de pessoas, que cuida de asilo, que cuida de educação infantil, que cuida de orfanato, enfim. E eles fazem uma campanha de Natal. E na campanha de Natal da IBAB, sabe a oferta que a gente põe aqui? Eles levantaram 3.600.000 reais de oferta, para dividir para as 10 entidades. É legal, não é, irmãos? É legal. Principalmente porque não é para a igreja tem auditoria e ela ajudou as pessoas, socorreu, comprou colchão, cesta básica, seja o que for, ajudou, socorreu, o nome do Senhor foi glorificado. E a gente estava cantando uma música dessa igreja, aí depois a gente cantou, a segunda música foi da Igreja Presbiteriana de Alphaville. Alphaville é onde está a casa lá do Chitãozinho Chororó, do Zezé de Camargo, todo esse povo aí mora num condomínio em Alphaville. E eu estava pensando, falei, Jesus, a gente está cantando a música desse pessoal, e esse pessoal tem dinheiro. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na minha mente tem. Minha mente é doida, minha mente fica trabalhando, fazendo um monte de combinação, algumas têm sentido, outras não têm sentido. Deus, o Senhor precisa abençoar os irmãos de Moreira César. Porque se a gente ficar rico, a gente fica mais feliz e canta música. E compõe música que os outros cantam. Tem alguma coisa a ver? Tem nada a ver, mas é coisa de doidura da minha cabeça. Mas fica tranquilo, porque na minha doidura, Deus te abençoa mesmo, é você que sai ganhando. A engenheira Tati, não é legal? É legal. Vocês têm que ficar bem. Mas não é sobre você ficar bem. Não é sobre o tratamento estético da irmã dar certo, sobre a irmã que é cabeleireira, não é sobre isso. É sobre, sabe o que, irmãos? Não se perca. Se você se confundir, o que era bênção vira maldição. Por isso, presta atenção no que eu estou falando, hein? É sobre o nome do Senhor ser glorificado. Você entende isso? O nome do Senhor pode ser glorificado quando a gente não tem, e pode ser glorificado quando a gente tem. Tranquilo.
Mas eu quero que o nome do Senhor seja glorificado quando você tiver. O Vanderlei tem 2 padarias, eu quero que ele tenha 10 padarias. E quando tiver festa na igreja, nós não vamos comprar pãozinho, ele que vai dar. Porque eu tenho um pouquinho de segundas intenções também, bem pouquinho. Bem pouquinho. Mas é para o nosso benefício, irmãos. Você está entendendo? Então, não adianta uma nova história por uma nova história. Eu cresci em tal bairro, eu quero ser professor. Falar para as pessoas, sabe com quem que você está falando. Não é isso. É sobre o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Por isso a sua oração pode passar por isso. Deus, eu vou casar agora. Glorifica o seu nome no meu casamento. Deus, eu estou planejando ter um bebê. Que a chegada do meu filho glorifica o teu nome. Deus, eu descobri que eu tenho uma enfermidade e vou ter que conviver com essa enfermidade. Me ajuda, no meio dessa enfermidade, glorificar o seu nome. Deus, eu queria continuar casada, mas o casamento acabou. Me ajuda a glorificar o teu nome. Uma nova história, irmãos, só tem sentido se ela glorificar o nome do Senhor. Esta é a base da oração. Eu falei para você que uma nova história tem esse caminho que a gente faz. E disse para você que tinham 7 passos e que o último era o mais importante deles. E eu não menti. Sabe por quê? Porque o último passo, o último destaque que eu preciso fazer para você é que uma nova história boa de verdade, que não seja ilusão, que não seja reprise de velhas histórias, é uma nova história que só é possível com a pessoa bendita de Cristo Jesus, com o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, com a certeza da salvação. Só existem novas histórias quando Jesus entra em nossa história. Porque o que roubava não rouba mais, agora trabalha. Porque quem era violento agora é pacífico ou pacificador, para usar as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 6. Aquele que era resistente, que tinha alguma dificuldade, agora ele anda a segunda milha. Uma nova história só é possível quando Jesus entra em nossas vidas. Senão, é reprise, são velhas histórias com pessoas diferentes, velhas histórias em lugares diferentes, velhas histórias em novas datas. Acreditem, irmãos, acreditem. A chegada de Jesus é a única possibilidade de uma nova história. Você quer viver uma nova história? Convide Jesus para dirigir seus passos. Quer viver uma nova história? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quer viver uma nova história? Peça a Jesus em oração: Senhor Jesus, dirija a minha história. Uma história que glorifica a Deus nos altos céus, uma história que abençoa, uma história que deixa os observadores perplexos, confusos. Mas esse aí não era aquele lá? Não era ele? É isso que acontece com Paulo. Eles falam assim: não era ele? É. E é isso que eu quero para você. Que as pessoas olhem para você e falem: ué, mas não era ela? Era aquela lá, mas aquela morreu e nasceu uma nova. Era aquele lá, mas ele morreu, nasceu um novo. Quem observa fica perplexo. Quem é de Deus fica maravilhado e dá glórias a Deus. E o próprio Deus se alegra, porque o nome dele é glorificado em nossas histórias. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Em especial, se você quer viver uma nova história, já te dei a receita. E de todos os ingredientes, o mais importante é a presença de Jesus, garantia de uma nova história, sendo seu Senhor, aquele que dirige a sua vida. Foi assim
na semana passada, e o Espírito Santo de Deus orienta a ser assim de novo. Pastor, eu vivi uma história ruim, mas eu quero começar uma nova história. Ora comigo, pastor. Pastor, eu vivi uma história, não foi ruim não, mas eu entendi que se ela fosse com Jesus, ela seria extraordinária. Ora comigo, pastor. Pastor, eu quero entrar nesse caminho, quero viver uma nova história. Ora comigo, pastor. Claro, é claro que eu vou aproveitar esse privilégio até a última gota e vou orar com você sim. Mas eu preciso saber quem é você. Se você quer viver uma nova história, diferente, abençoadora, que deixe as pessoas boquiabertas, até mesmo confusas, e que acima de tudo glorifique a Deus, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar, levanta, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar, Deus abençoe. É o Deus das novas histórias. Ele está aqui para te guiar numa nova história, e nessa nova história te dar vitórias, alegrias, satisfação do coração, paz que excede todo o entendimento. Senhor meu Deus e meu Pai,